Uma pessoa sem sonhos tá morta, né? É. Então, objetivos, a gente precisa pensar no amanhã. Se a gente não tem uma meta para amanhã, não tem uma razão de tu viver, né? Sejam muito bem-vindos a mais um Empreende Podcast. Eu fiquei, né, uns dias sem aparecer por aqui na realidade. Nós tivemos convidados ilustríssimos que vieram aqui, participaram, aí o Mano conduziu tudo isso. Confesso que eu estava com um pouco de saudade, sabia? Que legal, né, cara? A Que minha bom ter você terapia. aqui. Seja bem-vinda. Eles me cobram tanto pra gravar conteúdo. Tem que gravar, tem que gravar. Tudo bem, então vamos junto. E sabia que eu esqueci que tinha uma reunião agora, tá me esperando lá em Não cima. tem problema. Fica aqui agora que tá tudo bem. Reunião tem todos os dias, né, João? Isso aí. Ai, meu Deus do céu, mas é a vida, né? Estamos Tô ficando iniciando velha. uma nova série, né, Rod? Exatamente. E hoje vai ser muito show, na verdade, é a primeira, né, de uma série em que a gente vai fazer com a nossa equipe aqui do Grupo ISO, porque tem pessoas ilustríssimas aqui Com também, certeza. que têm histórias maravilhosas, história de superação e que realmente vai inspirar muito a sua vida, eu tenho certeza disso que vai contribuir. E qual que é o nome da série, mano? Se você esquecer, Olha anota, só, não, né? claro que assim, todo mundo você tem que anotar, tem que ser organizado, né? Como a Claro. gente é, o nome foi há muito tempo discutido, né, João? Esse foi tema de muitas De muitas reuniões, mas é o Horas. seguinte, não é sobre aonde você está, é sobre quem você está se tornando. Nossa, Nossa, mãe, é muito filosófico. O GPT é Profundo. poético. Olha só. Agora, então, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai ver a história do nosso amigo, líder de equipe pós-venda, né, João? Isso aí. Já falei o nome dele, né? É João. João o quê, Rod? Apresenta seu nome. João Gabriel dos Santos Vicari. Seja Tem- muito bem-vindo, Tem João. muito título, né, João, pra gente falar, mas não pode se apresentar quem que é o Sim. João. É uma honra, né, participar desse momento aqui. A gente se sente às vezes muito pequeno, né? O que é isso? Mas participar de algo assim mostra que a gente tá caminhando no caminho certo, né? Seguindo a nossa trajetória no caminho certo. Então é uma honra aí, né? O João, ele é um rapaz aí que viveu bastante, apesar da pouca idade, e eu vim compartilhar um pouco aí da minha história, né? Bacana. Casado, Pegar aí. solteiro, viúvo, separado, o que é isso? Casado, né? Pai do Isaac Miguel, Ah, que legal. Quantos mesinhos ele tá hoje, João? vai fazer um ano mês que vem. Meu Deus, passa, Tá né? crescendo, rapaz. É muito fofo. E tá ficando arteiro igual o pai. Que legal. É, Mas- que coisa boa. Mas, João, a ideia, assim, hoje, realmente, né? Tu estava perguntando, tá, mas o que que a gente vai, né? Para que caminho? A ideia é nós falarmos da história, sabe? Porque todos nós aqui nos conhecemos, passamos 8 horas juntos, né? Mas, normalmente, a gente não vai aprofundar na vida da pessoa, até porque não tem nem tempo no dia a dia, né? Mas tem cada um de nós histórias que, com certeza, vão inspirar muitas outras pessoas, né? E a minha ideia, né? Hoje não a minha ideia, mas a nossa ideia aqui hoje, realmente, assim, é ouvir um pouco mais sobre o João. Né? Então, hoje a gente sabe que o João, no termo geral, o João é o nosso líder aqui da equipe de pós-venda, né? Começou conosco em 2021, né, João? Isso aí. É. E que é da Igreja Quadrangular e que é pai do Isaac e marido da Duda. Isso é tudo que a gente sabe. Mas onde é que começou a história do João aí? Como é que o João veio parar em Chapecó? Então, aí vamos começar do início mesmo, né? João nasceu em Florianópolis, Olha né? Manezinho da ilha. Olha só, não sabia, cara. Não. E aí, com 16 dias de idade, a minha mãe, né, passando por uma depressão muito forte, não sabia como criar uma criança, né? Ela também era muito nova. Entra numa depressão muito forte. Meu pai não era tão presente, né? O pai de sangue vem embora para uma cidade pacata chamada Erval Grande, no Rio Grande do Sul. Olha só, aqui pertinho. Aqui pertinho. 4.000 habitantes. Conheço. E aí, em meio a essa mudança, né? Uma mãe que não sabia o que fazer, vem para Erval porque tem família próxima. Um João muito doente, né? Aí a mãe encontra um antigo namorado que assume eu como filho, né? E foi lá e me registrou e é o único pai que eu conheço. Nunca tive contato com meu pai de sangue. E aí começa nessa trajetória nessa cidadezinha que não tem muito, né, o que fazer numa cidade de 4.000 habitantes. Então a gente cresce sem perspectiva realmente. A gente vive, Sim. né? E torcendo que lá na frente a gente consiga empreender alguma coisa ou, né, pelo menos pegar numa das empresas, das 3, 4 empresas que tem na cidade. É. E aí assim a gente segue, né, a vida. Meu pai acabou, né, sofrendo aí com algumas dificuldades com o álcool, então a gente sempre, né, O pai que teve registrou. isso. Pai- Eu chamo ele de pai porque ele é o meu pai, né? Eu Pronto. Cuidou, né? não O ponto, pai é não quem cria, filho. não conheço o outro, não sei quem é. Chegou um momento da vida que eu até, né, consegui aí descobrir quem é, mas assim,
eu tenho, né, algo que eu sempre sigo como, assim, é o meu norte de vida, né? Eu sou cristão da Igreja Evangélica Quadrangular, consegui um título muito legal, né? Agora eu sou pastor, Pastor, que né? Que legal. Eu ia legal. falar isso antes no início. E Emocionante, né, João? é emocionante porque, bom, depois contando o restante da história, vocês vão entender que Sim, realmente é algo que, né, marca tem um muito, valor muito grande. muito grande. É. Então, lá no início, assim, a gente é uma criança que, querendo ou não, você cresce com esse trauma, porque você se sente rejeitado e abandonado. E por mais que você tenha um pai presente que, né, não seja o teu pai de sangue realmente, você sente ainda Uhum, aquela sensação realmente de abandono, né? sim. Mas ele foi um cara muito presente. E eu não tenho o que reclamar. Como pai, ele é o meu pai, Pronto. apesar. Não era algo É, com ele, né? É algo é, que você ele mesmo. tem lá as dificuldades dele, mas a gente sempre se entendeu muito bem. E aí, infelizmente, acabou que pelos problemas, né, não deu certo o casamento com minha mãe. Sim. E aí a gente segue a vida, né, vindo para Chapecó, eu, minha mãe e as duas irmãs, né? Quantos Isso anos quantos você anos? tinha? É? Deixa eu fazer essa pergunta. Quantos anos tinha, Quantos João? anos Olha, eu tinha uns 11, 12 anos quando eu vim para Chapecó morar. Novinho. É. E aí a gente perde um pouco de contato com meu pai, né? Então, claro que hoje a gente tem, né, a liberdade, é mais fácil, né? Apesar de a gente estar Sim. falando de uma diferença de. Eu sou novo, né? Então faz uns 3 anos atrás, né, que Ah, eu vim de lá. Não, Nossa, que exagero. Nós né? estamos Pô, que é pegando de isso? menor Tem aqui. menor pra trabalhar? mas brincadeira já faz 15 anos isso, né? Sim. Então, querendo ou não, há 15 anos atrás era um pouco mais Oxe, meu complicado. Deus, nem existia WhatsApp. É. Não tinha. É. Então, assim, a minha mãe vem de Erval Grande sem um norte, basicamente, com 3 crianças pequenas. Meu tio, ele tem um problema de esquizofrenia, e a minha avó, né, que também ela era, Rapaz, a carga da mãe é pesada, hein, ela cara? é uma batalhadora. Ela é assim uma referência que eu lembro dela acordando 4 horas da manhã, sabe, caminhando. A gente morava aqui no bairro São Pedro de Sim. Chapecó, Que né? pertinho da Aqui empresa. pertinho. Ela trabalhava numa empresa ali no centro, não lembro agora o nome da empresa, mas ela tinha que fazer esse trajeto todo dia, né? Às 4 horas da manhã para chegar às 7, que era o horário que ela trabalhava, né? É, E aí depois voltar de noite. Então a gente praticamente não via a mãe, né? sim. Porque a horário que ela chegava em casa, a gente só jantava, ia dormir e no outro dia a gente não via ela sair de casa. Então assim, foi uma mulher que batalhou muito para conseguir, né, alcançar aí o sucesso da família. Não via a presença, mas valoriza o empenho que ela teve por vocês, E né? sabe o que Muito. que é interessante, João, falar sobre isso? Porque todos que a gente tem falado sobre a história, né? Inclusive a nossa, eu sempre falo pro mano assim, que a mãe presente é a mãe que não é a mãe que para brincar. É a mãe que cuida, né? É a É, mãe que o filho isso. sente que ela tá cuidando e que ela tá dando o melhor. Eu lembro, assim, uma fase da nossa vida também, em que o pai estava doente, e a mãe chegou correndo do trabalho e foi lavar a louça. E eu tava na mesa, devia ter uns 7 anos, estudando. E sabe o que que é? Assim, eu senti orgulho. A gente nem sabe o que que é orgulho naquela fase. Mas hoje, quando a gente entende os sentimentos, eu sei que, assim, ali foi um Um marco, um exemplo, né, cara? exemplo, né? Então, tu vê isso das 4 horas da manhã. É uma coisa que tu carrega, né? Tipo, Sempre. isso é um exemplo de alguém que me ama, alguém que me É. cuida, não é a presença só física, né? É o cuidado que aquela Quem pessoa dera, traz. né? Quem pode, maravilha, né? Ficar em Sim. casa, meu Deus, né? Mas é isso aí. Eu acho que a Roy tem total razão. É que mãe é aquela que cuida, né? Sim. Que desenvolveu, que cuidou de tudo. E daí, João? Eu sempre gostei do futebol, né? Que Desde esse pequeno, jogador. quis ser jogador. Então, assim, eu treinei no Grêmio quando eu morava em Erval. E até recebi uma proposta, né? Diziam que eu era bom de bola. Eu não sei se era realmente, né? Sim. Hoje eu já não sou tanto assim, até a barriga, né, cresceu. Mas diziam que eu era bom de bola e eu acreditei nesse sonho e era o que eu queria. Só que quando a gente vem para Chapecó, a gente não tem aonde se apoiar, nós não tínhamos ninguém, não tinha estrutura, basicamente. O que a gente tinha de conhecimento era a minha casa e a escola que eu comecei a frequentar. E eu tinha muito medo, porque é uma cidade, né? A Grande, gente né? tá falando de uma cidade de 4 mil habitantes, uma cidade de 200 mil habitantes. Então, é enorme, não é grande, né? É gigantesca. E ainda num bairro, assim, que pela história, né, diziam que era algo muito É, há 15 anos perigoso. atrás era um bairro, era perigoso. Pra gente era conhecido como um bairro perigoso, né? Então eu tinha muito medo de sair de casa. O mais longe que eu ia era na escola, né? Voltava da escola, ia até na esquina de casa que tinha um mercadinho para comprar um salgadinho, alguma coisa ali, uma bolachinha. E era o que eu fazia, eu tinha muito medo. Então, de certa forma, o sonho de virar um jogador de futebol morreu ali, né? E aí, nesses medos de sair, de me desenvolver, eu acabei meio que
Eu acho que até na época não tinha muito isso, né? Mas acho que eu entrei meio que numa depressão. Então eu fiquei ali, né, trancado no quarto. Tinha o tal do Nintendo, né? Então eu ficava lá o dia inteiro jogando joguinho na TV e tal. E não tinha, assim, algo que eu tinha como objetivo de alcançar realmente. Mas acho que é próprio do Da momento, idade, né? né? É, Momento Porque a também. idade a gente já gosta de É. ficar mais retraído, né? E aí você pensa assim, como você disse, né? Uma coisa totalmente nova. A pessoa que era teu estandarte, ela não podia estar contigo o tempo todo, Hum. ela precisava é. sair, né? Então era um medo muito grande que eu tinha ali nessa Nessa fase da vida, né? E aí a gente se muda, sai de São Pedro e vem mais próximo ao centro de Chapecó. E aí a gente tem a possibilidade de conhecer mais coisas, lugares novos, né? Enfim, a gente começa a fazer amizades, né? Onde a gente frequentava. Eu, no meu caso, era a escola ainda. Sim. A escola era mais próximo do bairro, onde que era bastante acometido pela criminalidade, e aí o Joãozinho começa a sair com a turminha do fumo, né? Que nem diz aí. Sério, cara? E aí começa a bagunça. Caraca, João. É, Quantos anos isso? 16, 15, 16? uns 14, 15 anos. Foi quando, assim, Você Conheceu acabou fazendo pessoas amizade que não devia fazer. não devia. E como começou essa questão da amizade? Acho que é importante, assim, É. porque vai ter, principalmente você que está na igreja, possivelmente vai ter meninos da igreja assistindo, né? Sim, Hoje, se você pudesse dar um conselho pro João lá, onde foi que o Joãozinho, menininho, deu ouvido para a pessoa errada, foi pro lado errado? eu acho que assim, principalmente quem tá dentro de um lugar, do ambiente onde que tem né, a criminalidade ativa, infelizmente você cresce olhando aquilo e as pessoas que estão, né, fazendo a coisa errada, elas se tornam referência para você. Então, assim, a maioria dos meus amigos, eu não vejo eles como um problema da sociedade, mas vítimas assim como eu fui, sabe? Sim. Uhum. Hoje eu não tenho problema nenhum em falar isso, é que nem eu disse, nós estávamos conversando aqui antes de começar tudo, minha vida é um livro aberto e eu uso isso, graças a Deus, né? Hoje Hoje eu superei tudo isso, venceu isso tudo. mas eu uso isso justamente para isso, para incentivar as pessoas a não olharem dessa forma, Não errar como você errou. a ver a vida num sentido diferente, que realmente tem possibilidade, mesmo tu estando ingressado num ambiente aí que é acometido por circunstâncias, né, tipo uma criminalidade da vida, tu consegue sair daquilo. Porque não é de uma hora para outra, né, João? Eu Não, imagino. Não foi assim, um convite, segundo convite, sabe? Como Ó, que eu acho que é o desejo de querer ter aquilo que eles têm. Às vezes não tem quase nada financeiro, mas tem o poder, acredito eu. exato. São respeitados na escola, mais ou menos por aí, João. E dinheiro tem. O dinheiro é fácil, né, mano? A gente não pode dizer que. Senão o pessoal não tava fazendo é isso. verdade. O dinheiro é fácil, só que da mesma forma que tu pega numa mão, ela vai por outra. Sim. E fora que tu tá colocando a tua vida em risco, porque a todo momento você tá ali, né, ah, correndo o risco de realmente, né, levar um tiro, você tá correndo o risco da polícia te pegar. Nesse nível, João, Nesse seu nível. envolvimento. Nesse nível. Infelizmente, eu respondi 7 processos criminais aí, né? Caraca, eu não sabia. Não dá Nesse- pra acreditar, né? Olha, tudo Tu certinho. vê Tudo como, e certinho. assim, ó, isso eu acho tão É. importante, gente. Eu sei que tu vai chegar nesse ponto, né, João? Mas como Deus apaga, assim, é como se aquela pessoa renascesse, né? Eu quero fuçar mais, cara. Eu sou curioso, eu gosto de história, cara. Tá, a Roger perguntou pra você como começou. Sim. Então conheceu a galera ali e foi se enturmando. Começa numa festinha. A festa, o copo de cerveja, daí a cerveja Tudo tem vira uma entrada. um uísque. Sim. Cara, o pessoal diz, um copo de cerveja, um copo de vinho, não tem nada a ver. Tem. Depende do ambiente que você tá, Tem, se porque vai... assim, ó, não adianta. Você começa com um pouquinho e esse pouquinho vai aumentando a proporção. Principalmente se você tem aí, né? No ambiente errado, né, João? Acho que Tipo assim, eu já vim de uma família que o meu pai, ele tinha problemas com o álcool. Então, eu já tinha uma facilidade maior de desenvolver um problema com álcool, porque o ambiente que eu vivia a Claro. vida inteira era isso. Claro, Aí eu vou lá e dou a oportunidade disso entrar na minha vida. dá vazão. Cara, é assim, ó, é batata que vai dar confusão. E aí uma coisa foi puxando a outra, sabe? Aí foi, fumou algumas vezes o cigarro, né? Daí a pouco já vem a maconha, daí a maconha já puxa a cocaína, e tu vai indo. Tu quer experimentar. Graças a Deus eu nunca cheguei no tal do crack. Porque o crack, aí ele destrói. Mas de droga, assim, olha, do que existe aqui na nossa região, acho que só o crack mesmo, o restante foi tudo. Caramba. E foi se afundando, João. Foi indo. E começou a responder processo. Processo do quê? Droga mesmo? É. Agora, né? Mas assim,
tráfico de drogas, tentativa, apesar que não tinha nada a ver com a história, né? Mas caiu na história, tive que responder isso, uma tentativa de homicídio, né? E furto de um carro. Olha só. Rapaz, Foi a última vez que eu fui preso, assim, foi num furto de carro. E por uma bobeira, assim, sabe? Tu não tem perspectiva de nada, tu tu vê. não bota noção nas coisas, E tem gente sabe? que perde, né, João? Porque a partir do momento em que você deu esse passo errado, inclusive nós que cremos em Deus, a gente sabe que aquele ambiente também espiritual, ele começa a te cegar, né? Sim. Você começa, hein, mesmo que inconscientemente, a achar, já tô no fundo desse negócio aqui mesmo. Mais um passinho não vai me levar para lugar nenhum. Então, acho que você se vê no fundo de um É. poço, tudo escuro. Né? Então, não tem mais nada que pese tão forte. Por isso a criminalidade vai avançando, né? E chegam e roubam uma senhorinha e matam uma criança, por exemplo, porque vai perdendo a noção, né? Do ser humano mesmo. Perde a dignidade, eu acho, né? Olha que massa o título do nosso negócio hoje não é onde você está, é sobre quem você está se tornando. E você percebe que é os dois lados. Se você está num ambiente ruim, É. mas não é só isso, são meus. Muitas vezes tenho certeza que a mãe falou, João, olha isso. Você, não, mãe, é só amigo, mas credo, que é isso? Eu me conheço. É. E aí, meu filho? Então, não é onde você está, é quem você está se tornando. E você não consegue mudar o ambiente. O ambiente vai te mudar. Tem aquela foto até legal pra gente achar e colocar, que se a gente conseguir na edição, que tem aquele fósforo. Vocês já viram? Sim. Tem um monte de fósforo e estão vindo queimando. Aí um se abaixa e para o fogo. Né? Então, como é importante essa questão, né? Talvez você, se você não muda o ambiente, abaixa, sai daquele lugar, Sai né? daqui. Muda aquilo. Mas não é fácil, né, João? Como é que Não, foi esse não é muito processo? fácil. A última vez que eu fui preso, que eu tava roubando o carro, e assim, eu digo que é bobeira mesmo, porque olha só a história. Eu tava andando na rua, eu aprendi a abrir um carro, aí começou a chover. Aí eu penso, bom, eu não vou pra casa tudo molhado, eu vou roubar um carro pra ir pra casa. Meu Deus, cara, que é isso? E aí quando eu boto, que a gente chama de micha, né, Uhum. pra abrir o carro, aparece um policial civil ali na hora. Meu Deus. Já era Pegou Deus, no eu acho, ato cuidando mesmo, de cara. você. Não tem assim, né, não teve pra onde escapar. E eu apanhei muito, sabe, da polícia. Assim, eu fiquei em estado e a população assim, se juntou, eu digo assim, parecia o Fernandinho Beiramar, né? Porque juntou muita polícia. E assim, eu não tiro a razão porque eles estão ali para fazer isso. Hoje eu olho, né, eles estão para defender a população. Sim. Eu estava fazendo algo errado. É. Então, assim, eu comecei a apanhar muito, enfim, a população se reuniu e daí todo mundo gritava, tem que matar mesmo, é bandido, né? Meu Deus. E a minha sorte, quando chega o dono do carro. Ele trabalhava acho que um restaurante ali perto, né? E ele chega e ele, parem de bater no piá. Ele fez errado, mas não precisa matar ele. Foi o cara que me defendeu. O cara dono O dono do carro, que tinha todos os motivos pra, né, querer o pior. Caraca, João. E aí me botaram na viatura, me levaram pra delegacia, né? Eu tava todo molhado, me revistaram, enfim, né? Todo o procedimento que acontece lá interno. E eu lembro que eu tava, assim, tava com tudo machucado, né? Muita dor, mas aí também tava com muito frio, porque tava chovendo, eu molhei tudo. Mais o né? medo, mais a. Mais o medo ali, o pavor, né? Que poderia acontecer dali em diante. Eu lembro só que eu cheguei, eles me jogaram na cela lá, torci minhas roupas, né? Que estavam tudo molhado. Peguei a jaqueta que eu tava, botei a cama lá, é tudo concreto mesmo, né? Botei lá de travesseiro e dormi. Meu Deus. E aí eu acordei, acho que umas 3, 4 horas depois, né, com o pessoal me chamando para dar o depoimento que a minha mãe tinha chegado lá. Como eu era menor de idade, né, chamam as mães lá, os pais que sofrem as consequências para. Ela não tinha noção, João, assim, do nível em que você estava envolvido. Ela já tinha ido me tirar as outras vezes, essa foi a 7ª, né? Então, Meu as Deus, João. outras vezes ela tinha, né, comparecido para me retirar lá da delegacia. E eu não digo assim que é algo errado, mas infelizmente o nosso país aí incentiva, parece isso, sabe? Sim. Porque por outras 6 vezes eu fiz coisa errada. E eu, basicamente, a minha mãe foi lá, eu assinei um papel e vou embora. E tá tudo certo. E é assim que segue a vida. Na 7ª vez não foi diferente. Só que dessa vez eu tava muito machucado. Então, assim, foi algo que me marcou muito, porque era um dia que estava chovendo, de madrugada. Minha mãe não tinha carro, né? Não tinha condição. Tava ela e minha irmã mais nova. Meu Deus. Quando ela me viu todo machucado e, né, viu a acusação, porque, querendo ou não, na cabeça dela, beleza, você tá mexendo com droga é uma coisa. Agora, criar um Roubar. filho ladrão, né, é Pra mãe outra pesado, história. né, cara? Pra ela foi muito mais pesado. Então, assim, eu lembro que a gente andava uma quadra da rua,
na chuva, porque ainda o guarda-chuva dela quebrou, né? É aquela coisa, né? Um Não é abismo pra vai dar puxando o ruim, outro. O abismo vai puxando o outro. E aí ela sentava, porque daí passava mal e chorava, e eu não sabia nem o que fazer, não conseguia mal e mal ficar de pé, né? Tão machucado que eu tava também. Caraca, velho. E aí eu cheguei numa incógnita da vida, porque assim, ela disse pra mim, eu não sei se isso é verídico ou não, né? Nunca perguntei pro meu pai, mas ela disse, ó, se teu pai te ver na frente, ele disse que vai te matar, né? Acredito que não, né? Acredito que nem sabia da Foi um história. jeito de Mas às É, apavorar. vezes, na hora, É, porque assim, ó, é, eu lembro que um dia eu desci o carro, sim. soltei um carro e, tipo, na hora eu poderia ter matado as pessoas lá embaixo, entendeu? Porque era um decidão. E na hora que o pai me pegou, é a única vez que o pai me deu um tapa na vida, É. sabe? Sabe o que que é? Naquela hora tu não sabe o que fazer, assim? uhum, Talvez seja nesse sentido o teu pai também, né? é. E a mãe, ela basicamente disse, ó, você tem uma semana pra você achar um lugar pra ficar e dentro da nossa casa, tu não fica mais. E até depois vocês vão entender, mas uma coisa que marcou muito a minha vida, ela disse uma coisa assim que me machucou e que eu carreguei isso muito tempo. Que ela disse assim, ó, você é a vergonha da família, você desgraçou todo mundo e você não é bem-vindo aqui. Caraca, pesado, hein? E aí eu fechei a porta do meu... Porta não, né? Era uma cortina. Passava o barbante assim, Sim. né? Lá, puxava a cortina, troquei a roupa e fiquei lá, né? Pensando na vida. E aí fiquei uns 2 dias, né? Isso foi numa quinta-feira, na sexta, né? O único compromisso que eu tinha era a escola, não fui na aula, né? E aí passei o final de semana e no domingo eu reagi, levantei ali, comi alguma coisa, né? Eu vi que todo mundo tinha saído de casa, voltei pro meu quarto e aí foi quando, assim, eu senti algo que eu deveria fazer algo a respeito. Porque a única perspectiva que eu tinha, bom, minha mãe expulsou de casa, meu pai não me quer. Eu vou me afundar agora na criminalidade, eu vou lá para quem me abraça, né, que não vai me Sim, os abandonar, amigos, vou para meus amigos. entre aspas, né? Então, assim, era a perspectiva que eu tinha. E aí, só que eu sentia um negócio diferente, sabe? Sim. E aí começou. E depois eu entendo, né, que Que é foi Deus Deus trabalhando na trabalhando, sua que vida, né? Deus Tu tinha o tinha. amor de uma mãe, né? É, Muito E eu forte. vim de um lar cristão, né? sim. A minha mãe, ela sempre criou nós dentro da igreja. Então, assim, acho que aquele Tinha uma A base, né? tinha semente aquela estava base, ali, aquela né? sementinha, né? E aí eu fiz uma oração muito simples naquele dia lá. Eu disse assim, ó Deus, se tu mudar a trajetória da minha vida, eu prometo que enquanto eu estiver aqui nessa terra, né, esse vai ser o meu testemunho, eu vou ajudar as pessoas e eu sempre vou te servir, independente de qualquer coisa, você vai ser o meu foco, o meu objetivo principal de vida. Mas assim, foi muito simples, que nem eu falei agora. Bem simples, virei pro lado e dormi. E aí na segunda-feira eu acordo cedo e vou pra aula. E aí Deus começa a trabalhar, sabe? As coisas começam a acontecer. Eu sempre fui um cara muito agitado na escola, sabe? Aquele Incomodador, baderneiro, né? incomodador, que quer confusão de tudo que era lado, né? Mas naquele dia, tudo machucado lá, botei o capuz aqui, se escondi lá num canto e fiquei, né? E aí um amigo que fazia anos que a gente não conversava, porque ele ia na igreja, né? E eu comecei a seguir o outro caminho, a gente nem Se desviaram. se desviamos o caminho realmente, né? E ele chegou aquele dia para mim conversar. E aí ele disse, ô João, o que que tá acontecendo, né? Você aí um cara sempre animado, fazendo a festa, né? Animando o pessoal, e hoje tá tão cabisbaixo. E aí eu lembro que quando eu olhei para ele assim, com o rosto todo machucado, né? Ele só chorava. Ele chorava. Ele chorava. E eu não conseguia nem falar, né? Não sabia o que falar, porque imagina um homem chorando na tua frente, tu fica, o que que é isso, né? E aí ele sentou do meu lado, a gente ficou ali. A gente nem foi para a sala de aula, era no intervalo isso, né? Depois tem sempre 2 aulas depois disso, né? A gente ficou ali sentado. Eu era tão o cara que formava sempre confusão que os professor, diretor nem estavam aí, né? Tanto que aquele era meu último ano na escola. Eu, assim, era na época de exames, né? Que tinha que fazer as provas lá para passar de ano. A única matéria que eu já estava passada era educação física, né? Sempre o jogador, né? É, mas no resto, Sempre feio. sempre feio. E eu lembro que a diretora, na época, ela chegou pra mim e disse, João, não precisa mais vir, não, a gente passou pelo conselho de classe. Nossa. Do tamanho do problema que eu causava lá das confusões, né, que eu arrumava. Cara, Que louco, João. Que coisa, cara. E aí, aquele dia, ele me Foi convidou, um marco. né? Naquele dia ele me convidou, basicamente, pra ir almoçar na casa dele, eu fui, né? E aí ele era músico, né? Ele pegou um violão, cantou uma música lá. Daí começa a trazer tudo à tona, a gente chorou junto, né? e E ele aí, sabe disso, que ele sabe, foi essa pessoa que te sim. ajudou nessa hora. E provavelmente ele vai assistir, né, depois também. Aham. A gente é muito amigo até hoje. E aí ele me convidou para um tal de um retiro que eu nunca tinha Qual ouvido é o nome falar. dele? É William. William. William.
E Foi um aí, anjo na tua vida, é, William. E Deus usa, né? Claro, usa. As pessoas, né? claro. Tu vê assim, na tua história ali, né? Como realmente, que se você tem um coração inclinado para fazer o bem, por mais que você não esteja fazendo o bem. Paulo já dizia, né? O bem que eu Uhum. quero fazer, eu não consigo, né? É, Mas o querer fazer o bem é uma semente clamando, né? E Uhum. aí veio o dono do carro que te ajudou, né? Querendo ou não. é coisas assim, sabe? Tu vê que só Deus E não mesmo tem pra... como encaixar isso se não for algo espiritual. Não tem. É, Você pode tentar fazer o que quiser de cálculo humano, mas não encaixa. Não encaixa. Hoje eu falando com o Márcio na academia, falei, cara, como o corpo humano é uma máquina, né? Você tem um negocinho no ladinho esquerdo do cérebro para de mexer em alguma coisa. Então a gente é uma máquina e não tem, se é uma máquina, tem o lado espiritual também, cara. E é isso aí. Isso aqui foi uma linha espiritual que Deus tratou contigo, pronto. sim. Não tem como discutir isso. Mas foi muito legal, assim, e depois eu descobri que era um evento que era pago, ele pagou pra mim mesmo não tendo condição, né? Que legal, Ele velho. veio também de uma família que na época tinha passado ali umas dificuldades, né? E ele foi o cara, assim, que realmente, né, deu o pontapé pra Tocou o mim. ombro amigo pra subir. Falando na linguagem chula nossa aqui, eu fui muito chapado nesse retiro. Eu tinha usado muita droga. Sério, Olha só, cara? João. Muita droga. Eu fui assim que eu nem lembro como é que eu cheguei no lugar. Eu lembro que até a gente sofreu um acidente, nós estávamos no ônibus, né? Deu um acidente lá, eu nem sei direito o que aconteceu. Eu sei que no outro dia, basicamente, eu acordei lá no lugar, né? Tenho lapsos de memória. E aí, durante o retiro ali, daí sim, né? Eu senti algo diferente realmente e eu decidi que ali eu ia mudar de vida. E aí eu até lembro até hoje que quando eu cheguei em casa, esse retiro foi no final de semana, eu cheguei no domingo, né? Quando eu cheguei em casa, eu arrumei minhas coisas. Quando eu saí lá fora, tinha um amigo lá, né? Daqueles Do, me E não esperando. do poderia. crime. É, ô João, vamos fumar uma maconha? Daí eu disse, não, vamos lá, vamos caminhar. Daí a gente era muito amigo, né, e tal. Todo dia tava junto. Daí ele disse, ó, vamos acender aqui. Daí eu disse, mano, não me leva a mal, mas eu fui pra igreja. Tomei uma decisão diferente, quero mudar de vida, não quero mais isso. E aí eu vejo que, por isso que eu digo que a criminalidade é muito ambiente. É isso aí, não é? Porque esse cara, olha só a fala que ele me disse, João, a melhor decisão que tu tomou foi essa. Eu queria ter a coragem que tu tem de fazer isso. Olha Que só. massa, cara. Só que eu não tenho pra onde correr, ele disse. Então, assim, a maioria nasceu num lar cristão, Uhum. sabe? Só que daí vendo a dificuldade da família, vendo o pai, a mãe não ter o que colocar Tenta na... arrumar Desestabiliza, um subterfúgio, né? E aí, Fuga, né? né? e aí o crime te dá a possibilidade de tu ganhar Uhum. dinheiro. É isso aí. E aí pra onde ele escolhe, sabe? Porque tem alguma coisa clamando ali dentro, né? Uhum. E o dinheiro, supostamente, temporariamente, as drogas temporariamente, elas vão suprindo aquela sede, né? Ela continua ali, né? Mas essas coisas vão tentando matar aquela sede. E o abismo vai puxando o outro. Essa é uma frase que eu sempre uso. Um abismo sempre puxa o outro e não tem pra onde correr. Essa é a história do João, um ex-drogado, Um um ex ex-drogado. sem vergonha. Mas daí, João, É. beleza, aí parou, mas não deve ter sido fácil, né? Você se livrar 100%, ou foi uma decisão e tu teve a graça divina de ser ali um corte e acabou? Foi assim mesmo. Um Eu ponto não, final. eu não sei, assim, claro que hoje eu não julgo, porque a gente não sabe a realidade de cada um, né? Mas um pouco eu sei que é sem vergonhice de quem diz, ah, eu não consigo deixar, porque eu uso a minha vida como exemplo. Eu decidi que eu não queria mais e a partir daquele dia eu não fiz mais nada, sabe? Eu mudei realmente a rota e segui outro caminho. Ah, comecei a ir na igreja, comecei a buscar outras coisas, daí eu comecei a aprender a tocar teclado, né? Que eu vi que era um negócio que eu levava jeito. Então, assim, eu comecei a me ocupar com outras coisas. Ocupar a mente, claro. É É isso. mudar o É ambiente, é aquilo, mudar o pastor sempre fala, né, mano, lá, eu sei que aqui a gente tava falando, né, de igreja, de mas igreja, mas não não tem tem como não como. falar. É, O pastor sempre fala assim, não é que Deus que você não é só Deus, né? Mas para você tomar uma decisão, não é um giro completo, Hum. é uma meia volta, Uhum. né? Tu coloca as costas para trás daquilo que você quer deixar e você começa a caminhar, né? E você sabe que as forças vão te chamando, mas é isso, é não olhar para trás. Uhum. E aí vem, né? A gente volta lá, você que é cristão também, né? A história, as histórias da Bíblia elas são aplicadas em qualquer situação, né? Então você pega a mulher de Ló, né? Exato. A única coisa que foi pedido É. para ela se salvar era o quê? Não Não olhe olhe para para trás. trás. Então é deixando as coisas para trás ficam, né? Então tu começa a ver assim como realmente a Bíblia, né, os ensinamentos, eles são coisas tão poderosas porque eles fazem uma pessoa que era drogada até uma sexta-feira à noite, na segunda-feira tomar posição e dizer
pra cá eu não volto, Exatamente. né? Foi uma decisão, né, cara? Foi uma. Deus, claro que é Deus que ajuda, né? Sim. Mas foi uma decisão, cravou uma estaca, né? Até aqui foi. Daqui pra frente mudou o rumo e aqui está o João. É isso aí. E é um exemplo de superação. Parabéns, cara. Que vida bonita, que história bonita. É. É triste de ver É. como que foi, o que aconteceu, mas é uma história, cara, a história de superação assim é que muda a história de outras pessoas. É, porque às vezes a gente olha, né, quem não passou pra esse nível de escuridão, acha que não tá vendo nada, É. sabe? A E é gente se realmente julga, né? Ah, é minha história, é minha história. Rapaz, eu tenho levado tanto tapa na cara nos últimos dias, nos últimos anos aí, de história assim que minha história é difícil. Quando tu vai ver, tua história não é nada. é. Comparado à pessoa que tá dividindo mesa no escritório contigo. Rapaz, eu tive uma experiência, eu vou entrevistar ele, nosso rapaz que filma os nossos cursos. Cara, a história daquele menino é impactante demais. E eu não imaginava. Quando ele me conta, foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei sem palavras. Não soube o que dizer, mas não vou contar porque eu vou dar spoiler, né? Vocês vão ver que a história é. Bom, nossa história é nada, E é isso que é né? importante, né? Porque a gente hoje, isso é na tua vida, né, João, na tua vida pessoal. Mas com certeza isso também guia você na tua vida profissional, Profissional. né? É isso que eu ia chegar agora. Não, mesma hora. E aí, o João, beleza, saiu Primeiro, das deixa eu pedir uma drogas. coisa, é que sua mãe, e daí? Sua mãe. Então, aquilo que eu falei, né, da frase que me marcou muito Ah, é. dela, Massa. que ela disse, você é a vergonha da família e você destruiu tudo, né? Claro que foi, assim, uma construção muito Longa. longa e dificultosa que, assim, a minha irmã passou por uma tentativa de suicídio, então, assim, a gente vivia com meu tio que ele tinha muitos problemas, ele é esquizofrênico, então, assim, era muito difícil e a minha mãe segurava toda aquela barra, sabe? E aí eu comecei a fazer diferença também, porque eu comecei a auxiliar, eu comecei a ser o pai de tudo aquilo, porque a gente precisa Uhum. se posicionar realmente. E aí chegou um momento da vida que ela me abraçou assim, e algo que me emociona muito, porque ouvir falar da minha mãe, né? Apesar de tudo que a gente viveu, das dificuldades, enfim, e ela olhou bem no meu olho e disse assim: hoje você é o orgulho da família. Que lindo, cara. O É, caminho tá certo, né? Uma reconstrução, né? Tipo, a é, florzinha começou a brotar de novo, né? é. E tu vê assim, né, João, como o perdão é uma coisa que ela não é imediato, né? Muitas Não, vezes a não. gente pensa, tem que ser imediato. Não, Não, é Deus sempre difícil. fala, é passinho por passinho, né? É passinho por passinho até que tu chegue naquela plenitude. É muito difícil, na verdade, porque assim, pra gente destruir, por isso que eu digo, cara, você tem que pensar muito nas atitudes que tu vai tomar, E no que tu fala, né, João? no que tu fala, no que, assim, ó, em tudo. Porque assim, pra você destruir algo é muito fácil. É uma palavra. É aquela história, né? Eu sempre ouço do meu pastor, né? Você consegue terminar e começar uma guerra com a Uhum. mesma coisa, Com a mesma mesma palavra, palavra, só que só o jeito que tu fala. o jeito que fala, o momento que fala, a forma que fala, né, cara? Agora, pra você reconquistar a confiança daquilo que tu destruiu, vai tempo. Vai ter. Vai tempo. E aquilo assim, ó, a pessoa que passou por aquilo, que foi ferida, ela também precisa de tempo, né? Claro. Porque vamos pensar, olha a ferida que vai, sabe? Quanto cravou aquilo no Você acha que para coração. uma mãe buscar um filho 7 vezes numa delegacia, Dói demais, né? rapaz, isso eu nem consigo mensurar, porque a gente é pai, né, cara? Uhum. Você tá doido, não consigo mensurar uma dor de uma mãe. E chega uma hora que todo mundo é ser humano, vai estourar a corda, né, cara? Então, assim, só que por mais que tenha sido muito duro o que ela te falou, aquilo foi que te fez você entender a vida também. Exatamente. Então, claro que agora depois, ouvir isso depois dela, que você é orgulho, cara, tanto foi verdade aqui como foi verdade aqui. E essa verdade que foi ruim, hoje foi apagada pra essa verdade que foi boa. Então é Se isso. torna um marco, né? Se Uma, torna assim, um desde então, né? Lá na igreja tem uma mensagem que é pregada que é o desde então, né? desde então. A partir daquele momento a coisa foi Mudou a diferente. coisa. E aí você começou na vida da igreja, trabalhar lá na igreja e começou a trabalhar também. Onde que você foi teu primeiro emprego, assim? Então, na verdade, eu não trabalhei por um bom tempo. Aham. E aí surgiu, foi fazer um teste de futebol, né? E aí não deu certo. E aí, o pessoal viu que eu gostava de jogar bola, que eu jogava mais ou menos bem, né? E aí me convidaram um dia para participar de um jogo lá, fui, né? Na brincadeira mesmo. Passou 2 dias, bateram na porta de casa. Ô, João, você não se interessa em jogar bola? E isso foi assim, muito Rápido. curto tempo, sabe? Então eu disse, bom, eu tive o sonho sempre. O que que é a proposta? Tem um clube lá de Série B de Catarinense, a gente tá estruturando o clube, e se você tiver interesse, eles gostarem de você e estão te chamando lá para fechar um contrato.
Mas nem pensei, eu peguei e fui, né? Seja o que for, né, cara? O único medo que eu tinha era cair no antidoping, né? Porque Mas foi já muito. fazia tempo. Não, muito Não, próximo. foi muito próximo ali. caramba. Foi questão de, assim, meses, sabe? Sim. Por isso que eu digo, Deus, quando ele muda mesmo. É. As coisas, assim, começam acontecendo, tu não consegue ter noção, né? Vai acontecendo muito rápido. E aí eu fui lá, aceitei o desafio, fiquei um ano jogando uma Série B de Catarinense. Sério, cara? Que Recebi a possibilidade, né, a proposta de me profissionalizar e virei jogador profissional, né? O sonho de toda a família que era virar um jogador profissional, realizei o sonho por pouco tempo, né? Daí me machuquei, a história de todo jogador que joga mal, né, e que você falou outro dia, machucou o joelho. machucou o joelho, não pude mais. E eu Não, mas machuquei o joelho mesmo, e aí o clube era um clube muito pequeno, né? Não tem estrutura. Eu lembro que o médico era o preparador físico que botava gelo que dava paracetamol. Esse era o meu tratamento. é. Eu também, minha família não tinha condição. Fui consultar, a cirurgia custava 20, 25 mil reais. Tinha que fazer. Segue o baile. E ganhava quanto, João, jogando bola assim? Nunca ganhei um salário, era 800 reais o meu salário. Nunca ganhei um salário porque o clube não tinha condição. R$ 800. É uma decisão. Mas nunca te pagaram, os mesmos 800. Aí assim, Que bravo, hein? é, E lesionou pra 25 conto. é. Caraca. Daí, pá, fui conversar com o presidente, né? Disse, homem do céu, não tem como eu ficar aqui, eu fico o dia inteiro, né? Vegetando aqui praticamente, não tem como, cara. Me deixa ir pra Chapecó. Daí ele me liberou, né? Vim pra Chapecó, que daí aqui eu tinha mais recursos, que daí foi quando eu consegui consultar, via o preço, né, que Do custou lá o estrago. negócio. E aí eu fiz uma proposta pro clube, ó, vocês estão me devendo isso, a minha rescisão, foi a primeira vez que eu vi que eu valia bem, né? Uhum. Minha rescisão era $50 mil Nossa. de Olha, contrato. cara, que louco. Daí eu disse, ó, vamos fechar um negócio assim, vocês não me pagam nada, a gente segue a vida, insere o contrato, eu fico por aqui, vocês ficam por aí, tá tudo certo. E aí ele aceitou, e aí eu fiquei pra cá, né, sem saber fazer nada da vida, Cara, né, só Quantos com... anos? Isso eu tinha uns 18, 19 anos. tava, já tinha que estar ralando pra Já ganhar tinha que estar dinheiro, né? ralando pra ganhar dinheiro. É. E aí foi onde eu sofri bastante, porque eu não sabia fazer nada. Claro, imagina. Mas eu precisava, né, tentar conquistar o meu. E aí eu fui pra onde as portas se abriram, né? Fui trabalhar de serventão de pedreiro mesmo. Sim. Virar, fazer concreto na caixa, né? Que hoje em dia é tudo bitorneira, tudo Hoje é automatizado. chique o Ninguém negócio. sabe o que é pegar e Apesar cavocar. que existe muito É, ainda quem faz, né, cara? mas é poucos que É, cavocam a fundação de uma casa na enxada mesmo, né? brabo, hein? Então, tive ali experiências, né? Servendo de pedreiro, pintura, e fui indo, né? Até que acabou se fechando a porta ali, eu trabalhava por diária, né? O cara que tinha me contratado foi embora, e aí eu fiquei sem saber o que fazer. E aí eu fui bater na porta das construtoras aí de Chapecó para tentar, né? Pelo menos trabalhar de servente. E foi um momento difícil, assim, porque eu fiquei, olha, um ano procurando serviço e não encontrava em lugar nenhum. Caramba. Quantos anos atrás isso? Isso faz uns 10, 12 anos atrás. Uns 10 anos, né? 18, 19, agora eu tenho 29 anos, vou fazer esse ano. 10 anos. Então, 10 anos aí. Mas imagine vocês, né? Não, não. Vocês sendo proprietário aqui do grupo. Chega o Joãozinho com histórico criminal, né? A Não, ficha não. extensa, É brabo. vai A contratar. ficha, né? Ele fica com o pé atrás, Vai realmente. contratar. Por mais, né, que todo mundo sabe que existe mudança, mas sempre fica aquilo, né? Porque tem o que muda e aquele que se faz que muda, É. né? Como que você consegue distinguir isso? Então, acho que pode ser, né, um dos motivos que impede até as pessoas, né, de... Um ano, João, procurando Um emprego. ano procurando emprego. E aí eu a encontrei por acaso. Fui numa padaria aqui de Chapecó, bem grande assim. E aí eu cheguei lá, ó, fiquei sabendo que vocês estão procurando alguém e tal. Vocês não querem segurar o meu currículo para uma entrevista? Eu tava profissional em entrevista, né? Porque imagina, experiência eu tinha Qual que é a tua tudo, né? profissão? Não, eu sou profissional e fazer entrevista. É, isso aí eu tava. Por que não lançou um curso, arrasta pra cima? Devia, né? Mas Na não época, ganha. na época não tinha Não quase. tinha arrasto pra cima Eu não tinha direito. raça pra cima, né? Na época era o Orkut. Orkut. E aí. Tá, a gente começou a conversar ali, né? E ele disse: João, gostei de você. Eu tinha 2 entrevistas marcadas pra hoje. Ele pegou assim os currículos dos rapazes, né? Que ele ia entrevistar, ele rasgou na minha frente e disse: amanhã tu começa. Caraca, que legal. É, foi o cara assim que abriu as portas pra mim começar, né? Realmente, sim. Até hoje eu conversei com ele, né? A gente tá naquele projeto novo aqui dentro do grupo, né? E eu chamei ele: ó, tu tem endereço e tal. Então é legal porque foi um cara assim que mudou, né, a minha perspectiva de vida.
Até então eu não sabia para onde correr. Então ali eu já tinha um emprego, eu era carteira assinada, Ah. primeira assinatura na carteira, né? Sim. 2016 isso foi. Cara, é Nunca vou valorizar me as esquecer. pequenas coisas, tu viu? Já tinha um emprego. Isso é valor. Cara, tu ganha valor, né? Tu começa a E o valorizar. salário era baixinho. A gente tá falando de Mas tá do falando salário que, mínimo, né? 10 anos atrás, a gente tá falando do quê? 400, Não, 600 reais hoje. 980, 1.600 hoje, Hoje né? é Não, 980, hoje, 800. então a gente tá falando de R$ 1.000, né? É, Claro que aqui, tá. ó. E daí, João? E aí comecei a trabalhar ali, né? Enfim, fui ganhando confiança, ele gostou, acho que, do meu trabalho, enfim, né? Fui fazendo testes, aí comecei a gostar do tal da matemática, né? Fui me dando bem com atendimento ao público, Uhum. que basicamente era uma padaria, eu atendia o público, né? Fiz muitos amigos ali. E aí chegou o momento que abriu as portas para um outro lugar, né? Restaurante. Eu já tinha conseguido uns bicos que eu fazia por fora, né? Então eu trabalhava horário comercial, era até as 4 horas na padaria, e durante a noite, algumas vezes eu Fazia bico de conseguia fazer restaurante. bico de restaurante. Então, Que é uma profissional com a forma, que bandeja, né? legal. Isso é uma forma legal de você, jovem, que tá começando a trabalhar, né? Ganhar mais. Cara, ganhar mais, eu quero ganhar mais. Cara, trabalha mais, só assim pra Tem ganhar outra mais. opção. A gente que não nasceu herdeiro, né, João? Exato. É trabalhar mais. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu tenho uma tia que ela tem um mercado lá em Erval Grande. E ela sempre fala, João do céu, eu tenho um rapaz que ele começou a trabalhar com ela desde cedo, né? Desde menor aprendiz, assim, cresceu, foi efetivado, e aí agora ele concluiu a faculdade e vai embora, né? Vai seguir o rumo dele. E aí ela diz, eu tô precisando contratar um rapaz, e tá difícil, porque o pessoal não tem qualificação, Uhum. não sabe fazer, e ainda chega aqui e quer exigir o que quer fazer do Nem vontade, trabalho. às vezes. Então falta É vontade. isso, falta Então eu vontade. vejo uma geração assim bem complicada Tá. nesse sentido, sabe? A Em gente, todas as áreas, né? a gente sabe assim o quanto a gente correu atrás. Eu, pelo menos, falo por mim. Eu olho minha vida das minhas irmãs. Minhas irmãs também são novas, né? A mais velha tem 24 anos agora. Então assim, a mais nova, desculpa. Então assim, ela também batalhou bastante em meio a todas as dificuldades que ela passou, né? Sim. Então, ver o pessoal se queixando de barriga cheia, É às vezes dá uma vontade de pegar uma suiteira. Mas Dá, enfim, né, né? cara? Dá. Mas é a E aí, perspectiva, é né? Eu acho. perspectiva, exato. Você tem porque tu viveu aquilo, né? E às vezes aquela pessoa que não viveu, a gente falava num podcast esses dias, né? Como que a gente vai passar isso para os nossos filhos? Uhum. Porque nós vivemos, né? Não perto, nem perto da situação, né? Que você, assim, mas a gente também teve as dificuldades. Então, como que a gente vai ensinar as pessoas a valorizar? Esses dias eu ouvi alguém falando que o único jeito é fazer pelos outros. Uhum. Sabe? Se na vida deles está tudo bem, mas então tentar fazer eles fazerem pelos outros isso, sabe? Criando esse sentimento. Não chegamos com filhos adultos, ainda não sabemos se vai dar É. certo, né? Mas assim, realmente Mas é é uma difícil loteria. isso, né? Uma loteria. Eu conheci nesse tempo, trabalhando ali na padaria, uma mulher, a Jane, nunca vou esquecer o nome dela. Era uma senhora, não era uma mulher. Ela tinha ali 60, 70 anos naquela época. Ufa, achei que ia dizer 40, Rod. Não, não. Quase. Chegou a gelar minha alma aqui. Senhora, 40 anos. Chegou a senhora. Nossa senhora. E aí? E ela tinha um filho de 20 e tantos anos com síndrome de Down, então assim, ela cuidava dele sozinha. A mulher, ela tinha uma doença, lupus, Ah, conheço. está Ah, assim, um estágio muito avançado, sabe? caraca, cara. Muitas vezes ela vinha trabalhar à base de morfina. E realmente. A mulher assim, sabe? Eu nunca vi ela reclamar, nunca vi ela assim com uma Não. cara de triste, sabe? Não, E aquilo ali eu comecei, essa mulher é diferente, eu quero ser igual ela, sabe? que legal, velho. E aí foi quando eu comecei assim olhar pra fora, né? A gente tinha umas outras possibilidades de emprego, né? Mas é claro que eu fui muito grato Claro. por ele ter aberto as portas ali daquele Tá contando a história momento. hoje. Então, assim, foi muito difícil eu pensar em sair dali, né? Eu fiquei 3 anos trabalhando com ele. Foi muito difícil eu tomar essa decisão. Então, o dinheiro falou mais alto naquele momento e eu aceitei uma proposta, né, de trabalhar de gerente num restaurante, onde meu salário ia, né, Sim, triplicar. Então, com não tem nem o que certeza. fazer. Oportunidades, E a vida né? É né? assim. Você vai dando o teu melhor num lugar, as portas Se vão se abrindo, destacou, né? claro, se destacou, vão te chamar. E aí ali eu fiquei, né? Ali deu certo, a gente se deu bem, né? O proprietário da empresa, na época ele tinha recém-nascido o filho dele, ele era um nenenzinho um pouco adoentado, então eu segurei as pontas, sabe? Eu trabalhava muito na época, claro, era remunerado, Sim. mas assim, dias de chegar 9 horas e sair 3 horas da madrugada. Eita, rapaz. Então, É suei muito a tempo, camisa, né? mas foi embora.
Acho que também, por isso que eu digo, uma coisa que até o Riva, né, ele fala muito. Nos últimos dias, a gente conversando, ele falou muito: João, você não tá sendo medido pelo esforço que tu tá fazendo. Tu é medido pelo O resultado. resultado que tu entrega. Às vezes as pessoas elas medem um esforço assim, ó, enorme para atingir um objetivo, mas no meio do caminho perde o foco e acabam, né, Uhum. não chegando naquele objetivo que Sim. tu tem como meta. E eu acho que foi isso também que acabou, né, prejudicando lá a desconstrução da família que eu estava construindo naquele momento, enfim, né, Sim. esse é um dos pontos que eu acabo não entrando no detalhe, porque, enfim, eu acho que não tem culpados, né, Não, foi não. algo que realmente, assim, aconteceu. Eu, novamente, né, sempre a gente tem que ter um escape, o meu escape foi Deus, né, acolhi para Deus aí, então, foi uma fase que eu acabei meio que me afastando um pouco da igreja. Do trabalho aquele muito cheio. Era muito trabalho, então assim, eu foquei 100% naquilo, e aí foi até algo para mim lembrar, algo que eu sempre penso assim, cara, e foi algo que assim, até uma conversa, né, íntima ali com Deus, Espírito Santo, né, foi algo que Deus falou no meu coração, lembra de onde você saiu. É isso aí, cara. E aí eu sempre lembro daquela oração lá, bem pequenininha, né, Sim. curta lá, mas a promessa que eu fiz lá. É. Então foi algo que me fez voltar para a direção certa. É aquela história, né? Você tá lá na tua vida, né? Fosse uma estrada, dirigindo o teu caminhão, você sai da pista. O problema é se você desce travesseira abaixo. Agora, se você só sair e voltar, tá tudo certo. Importante é isso. É. Então foi um momento da vida que eu voltei para os trilhos, né? E eu decidi mudar a perspectiva. E aí eu fui estudar. Nunca tinha estudado, né? Saí do ensino médio e nunca pensei em fazer nada da vida, né? Começou a estudar. Comecei a estudar, fui lá fazer o tal da administração, né? Eu gostava de número, fazia sentido, né? Gostava de conversar com as pessoas, enfim, fazia sentido realmente aquilo. E aí fui pro ramo de seguros, Olha né? só. Fechei, inserei ali, eu era muito bem remunerado naquela empresa e fui ganhar um terço do que eu ganhava, né, no restaurante. Mas no ramo que eu queria seguir realmente. E aí fiquei um bom tempo ali com eles, né? Foi assim, um pessoal que me ajudou muito, né, em alguns momentos difíceis, assim, por isso que eu digo, eu tive muita sorte de trabalhar em lugares onde eu fiz muito mais do que ter, né, um patrão, um chefe. Eu tive realmente amigos ali que me auxiliaram. Então, assim, é claro que eu sempre fui muito transparente, né? Isso é legal, cara. Cara, eu não tô gostando disso aqui, mas assim, ó, se a gente puder remanejar isso, vamos fazer. Eu posso fazer isso para abrir mão disso para conseguir, né, ajudar a empresa. O que que vocês podem fazer, né, do lado de vocês? Então eu sempre tive essas conversas muito sinceras. Isso é válido. Então eu acho que é muito válido você ser transparente, porque assim, a gente acaba criando picuinha na cabeça da gente, Cria um quadro que não existe. não existe. E a reclamação não é você chegar na fonte que vai te resolver o problema. Ali você está levantando a mão e dizendo: temos um problema, Uhum. precisamos resolver. A reclamação é a partir do momento que você começa a desdenhar ou falar para outros que não Uhum. têm o poder de mudar. Então, quando você vai na pessoa que tem o poder de te ajudar a mudar aquilo, ou te dizer: olha, não tem como, vamos por esse caminho, vamos por ali, não é reclamação. É você Uhum. trazer um problema à tona que precisa ser resolvido. Então, na verdade, não é reclamação, é ação e Ação atitude. para resolver o E problema. a gente sempre faz o errado, né? A gente procura a pior pessoa para reclamar, né? Aquele que tá pior que nós, daí os dois se reúnem e choram junto, né? É E verdade. cria um quadro que não existe. E não É, existe quando vai realmente. resolver, tu vê, não, Era quantas isso? vezes? Quantas vezes? A gente vai lá e faz, vou chegar, vou falar, tu chega, não tem nada daquilo que tu imaginou que tinha. Uma Eu simples costumo, conversa. eu costumo falar: fale em voz alta aquilo que tá na tua cabeça. É porque isso Cara, aí, fala. Tu começa a ficar: caramba, não tem nada a eu ver. tava com Que isso, legal. cara, nem vou nem Baita exercício, hein? Falar em voz alta. Meu Deus, mano, nada a Eu ver. tenho certeza que vai falar isso. Tipo, parece que é o teu eu falando: tu não tá fazendo isso, Que né? feio. Mas como que tu chegou tá no grupo? Essa é a minha pergunta. Que eu me lembro que tu chegou perto do meu irmão, fazendo as coisas com o meu irmão ali. Eu não É, consigo lembrar direito exatamente. foi assim, bem. Mais um momento difícil da vida, né? É, assim, ó, João, é altos e baixos. Não, eu não tenho. daqui pra frente só alto, né, É, João? graças a Não, Deus tá só subindo. Não, sempre vai existir os baixos, cara, É, mas mas. vai depois acaba baixando menos do que antes. Essa Mas é a uma coisa eu verdade. aprendi: as baixas servem pra gente crescer como pessoa. Crescer muito. É Então, verdade. Sim. a pessoa que está sempre lá no alto não sabe o que é viver de verdade, não É. tem aquele gostinho da aventura, né, Eu da sei vida. que quer passar pra trás. É verdade, cara. E nesse período a minha mãe resolveu empreender, abrir um restaurante e eu fui, abracei a ideia, né? Só que aquela história, grande parte das vezes, né, empreender com a família não é muito fácil, Não né? é fácil. E aí ela sendo mãe,
eu sendo o filho, Não é fácil? Mas é diferente, cara. Sei, aqui tem é, uma coisa diferente, não sei de explicar. mas enfim, ela sendo mãe, eu sendo filho, eu era uma orelha seca, né? Ela nunca ia aceitar uma opinião, né, do filho que sabe muito menos de vida do que ela. Sim. E, enfim, acabou, né, que Não deu a certo. gente começou a ir, mas assim, não saía do chão, sabe? A gente tava pagando as contas. Aí o meu pai passou por um problema de saúde bem grave, né? Quase acabou falecendo. E aí, nesse período, como eu era o rapazinho da casa, eu fui cuidar dele, né? Enfim, e aí fiquei um período morando com ele. Quando eu voltei a ajudar ela. E aí foi quando o Riva, né, vai pegar uma marmita, era um restaurante, né? Vai lá pegar uma marmita e a minha própria mãe, né, diz: Ó, Agora lembrei. Ei, cara. Sim, mas da onde que surgiu? A tua mãe tinha aqui na frente isso, ó, tinha que fazer a marmita pra empresa. E o Manil comentou, ó, a mamãe que falou, então gostei do É, menino. tua mãe que te vendeu pra nós, né, cara. vender. E aí eu vim e disse, cara, eu vou conseguir lá instalar painel, né? Não tenho ideia de elétrica nenhuma, né? Eu sempre brinco, a experiência que eu tinha foi um prego que eu coloquei na tomada com 4 anos de idade e levantou os cabelos, né? O que que eu vou fazer lá, né? Eu vou puxar painel. E aí eu vim para trabalhar em obra mesmo. A em obra começou. Eu pensei, né, em vir. Não, Bruno. Não. Por isso que eu digo que o grupo aqui acreditou muito mais do que eu acreditava em mim, sabe, desde o início. Então, na entrevista com o Riva ali, a gente, né, acabou conversando e tal. Ele viu que eu acho que não é, eu já tava meio gordinho na época, né? Uhum. Então ele viu que eu acho que não era muito E a que minha gosta área, dela. fazer força, né? E aí, o que que tu gosta de matemática? Gosto. Então faz umas contas aqui, a gente fez umas contas, deu certo. E ele disse assim, ó, tô com uma vaga ali no departamento técnico. Bem contratação do maninho, né? É, Faz as contas aí, deixa eu ver. e aí foi pro departamento técnico, na época a gente, né, hoje, graças a Deus, a gente tá vendo um grupo, né, muito bem estruturado, né, com negócios assim que a gente se orgulha de falar. Que legal. Mas na época a gente tava, né, começando a vender usinas médias, a não ser, né, uma usina que era grande na época, e 25 funcionários na casa, né, eu fui o 25º. Então, assim, eu vejo que nós tava começando a crescer, né? E aí meu trabalho era pegar o preço de distribuidor, né? Fazer 1 × 6 e montar o Word lá, né? Com a propostinha e mandar pro vendedor. Ah, cara. Esse era o, Chega. esse era o meu serviço, fazer as estimativas, né? De retorno econômico, enfim, né? E aí que eu digo, em 3 dias, eu acho, depois que o maninho ali ele me contratou, veio uma empresa do ramo de seguros, né, que eu já tinha experiência, e me fez uma proposta. Olha aí. E, cara, era absurda a proposta. Ó, só o vale era o dobro do salário que eu ia receber aqui. Só o vale. Só o vale. Pra tu ter ideia. E aí eu cheguei e fui, sei como sempre, muito transparente com o Riva. Riva, eu recebi essa proposta aqui. Até ele acho que balançou na hora, né? Ele disse, Deixa eu lá trabalhar. perdi o Joãozinho, né? E aí eu falei, ó, Riva, eu sou um cara, eu sou cristão, né? Isso aqui me balançou, não vou mentir pra você. É muito mais do que a gente, né, acordou aqui, mas eu quero saber o que que tu acha. E aí foi quando começou essa relação, né? Que, claro, agora a gente também é próximo, a gente é amigo, mas a minha primeira relação, assim, de funcionário e depois amigo foi com o Riva. Uhum. Então, assim, ele foi como se fosse um pai, um instrutor mesmo, um mentor de vida naquele momento. E aí ele falou palavras que no momento pareceu dura, mas que depois fez sentido, sabe? Ele até depois ele disse assim, João, vai lá e pensa, né? Tu tem 10 minutinhos para pensar, eu vou chamar o teu gestor aí, vamos ver o que que a gente consegue fazer. E basicamente ele disse assim, João, a gente precisa de pessoas que trabalhem junto com nós, que peguem junto. Esse é o nosso formato de empresa. A gente nunca vai prejudicar ninguém, a gente nunca vai buscar aí, né, puxar o tapete de alguém, mas a gente precisa de pessoas que trabalhem junto com nós, que peguem junto e que acreditem no nosso sonho. Ponto. Ponto. Se tu for nessa entrevista, a gente rasga o nosso contrato, tudo certo. Vida que segue, a nossa amizade é a mesma, mas se tu for lá nessa entrevista, que não era nem entrevista, eles já tinham aberto salário, já tinham aberto o que eu ia Tava fazer, fechado o tava negócio. fechado. Atenção. Se tu for lá, a gente encerra a nossa trajetória aqui, por aqui mesmo. Tem 10 minutos pra pensar. E aí eu fui lá, tomei uma água, né? E aí, como sempre, eu fui fazer uma oração, né? Pra ver qual rumo eu ia seguir. E aí, uma coisa que o meu pastor sempre fala, João,
Se tu tem dúvida, não é o Espírito Santo. Nunca trabalha na dúvida, porque o Espírito Santo ele não trabalha na dúvida. Massa isso, cara. E aí eu não sentia paz de ir, né, fazer essa troca. E aí ele me chamou e disse assim, ó, João, essa é a minha proposta, né, ele aumentou ali o meu salário, mas claro que ele disse assim, ó, eu não consigo nem chegar perto, a gente tá agora estruturando, né. Era naquela fase lá, a gente agora vai estruturar a empresa, depois a gente ainda teve outros percalços, agora a gente tá estruturando de novo, né. Meu filho, estruturar, A gente velho. faz isso, estruturar uma empresa de 25 pessoas. É. Aí, de repente, 50. Bum, Vamos é. estruturar a empresa de 50. Agora, 120. Vamos estruturar a empresa de Não. 120. E se Sabe você aquela pensar, história? Estão me mentindo. Não, vai sobrar, vai começar a sobrar de. Aonde? Não, tudo aqui, brincadeira, tá mas tudo que aqui louco, dentro. cara. Mas foi muito legal, assim. E aí, quando ele abriu isso, né, daí com paz no coração, eu disse assim, Riva, eu acredito na empresa. Eu vou abrir mão de Lembrando lá. que tinha 25 funcionários, uma Sim. fase braba, né, cara? É. Então, assim, foi a minha decisão naquele momento, né, de abrir mão daquela proposta e acreditar realmente no grupo e seguir aqui, né. Então, assim, eu acho que foi a decisão correta. Hoje, né, assim, é claro que a gente não fala números, mas eu ganho mais do que eu ganharia naquela época Sim. lá. Uhum. Então, assim, com certeza, né, fez muito sentido Sim. eu ter permanecido aqui em questão salarial. Mas o conhecimento foi algo assim que eu sei que eu ia ficar, sabe, aquele cavalo que anda só por um caminho? Isso que eu ia te perguntar, assim, olhando o João que começou, que veio para ser para obra, né? Imaginou que era para ser para obra, se tornou um braço do meu irmão ali, do grupo. E quem que era esse João que começou e esse João de hoje? A fase salarial, acabou de falar, salário está feliz demais, né? Graças a Deus, né, Rod? É. E tá Graças querendo a ir, Deus tá pra vindo todo pro mundo, né? comercial. Hoje eu só Ah, vi assim, ó. Cara, estamos com um projeto aqui de usina de Ah, cota. E aí eu é pensava, triste ele vendedor é isso? informar um assunto. Se você vier pro comercial, tu nunca mais quer saber de nada técnico. Cara, você vai ganhar muito dinheiro. Vai por mim. É porque comercial é aquilo que a gente tava falando, né? O comercial é aquele que toca o bumbo do negócio, né? Cara, Não tem. Tudo é importante num se exército, você foi mas se não tiver picado o por esse soldado... negócio, tu já foi vendedor. Eu não sei como é que aguentou tanto tempo. Essa é a verdade. Cara, uma vez vendedor, sempre É que vendedor. assim, ó, Mas isso é que ele que falou, que ele aprendeu, mano, É, é muito grande esse ramo de energia, né, João? Tipo, e tu é começa uma infinito. coisa, começa outra, e vai criando um corpo muito grande. eu sempre gostei muito de aprender. E aí a gente tá, que nem eu disse, é um ramo assim, é um mar, é um oceano de possibilidades. E aí eu lembro que eu fazia as estimativas, tinha, né, o departamento técnico que fazia os projetos, tinha dois engenheiros, né, o Riva ali que coordenava, e dois pessoal que faziam o projeto, né, um dos que fazia projeto acabou saindo da empresa, né, acabou recebendo outra proposta e saiu. E aí estavam desesperados atrás de técnico projetista, né. E aí eu fiquei meio olhando, às vezes sobrava um pouquinho de tempo, olhava o que que os engenheiros faziam e tal. E aí foi algo que eu decidi, sabe, um dia em casa, assim, pensando, eu disse: "Cara, eu tenho possibilidade, eu acho que eu sou capaz. Vou parar de ficar me vitimizando, sabe, ficar na minha zona de conforto e vou abraçar a causa e ir atrás mesmo". E aí comecei a estudar. É até um exemplo, assim, que eu uso muito para falar com os pessoal que chega, né, às vezes a gente dá algum treinamento, alguma coisa, eu sempre falo: "Pessoal, não foquem nas 8 horas de trabalho, Uhum. você tem que focar depois. Tem 8 Se horas você pra focar nas 8 trabalhar. horas de trabalho, tu vai ser operacional a vida toda. Tu não Exatamente. vai conseguir aprender além daquilo". Que tu tá fazendo pros outros, né? É, Porque a teu hora é pra você é depois, né? é, E coisa- aí um dia ficou enorme a fila de projetos, né, e aí eu fui lá e peguei um meio, né, Deixa eu de tentar fazer. cantinho, fui lá fazendo e tal, e aí cheguei pro Lucas, né, que era o meu supervisor, e disse: "Lucas, ó, fiz esse projeto". Ele me olhou assim assustado: "Tu fez o projeto?" Eu disse: "É, eu peguei ali o computador do rapaz que saiu ali, mexi no sistema e tal, tava olhando mais ou menos como se fazia, podia dar uma conferida pra ver como é que tá, né, só pra mim aprender mesmo como é que faz". Aí ele conferiu: "Ó, João, deu certo". Mas no mesmo dia o Ivan me chamou na sala: "João, tu aceita a proposta Seu projetista? de ser Cara, não projetista?" sabia dessa história, E velho. assim foi, isso eu tô falando assim, parece que é bastante tempo, mas foi 3, 4 meses. Foi rapidinho, sabe. Então, com 4 meses eu recebi a minha primeira promoção. Que legal, né, cara? Não é que tu recebeu. E é legal porque o Maninho e o Lucas têm isso, né? Tipo, eles sempre falam isso, de como você realmente pegou muito rápido, fora da João, curva. eu queria falar o seguinte, não é que você recebeu uma promoção, você se promoveu. É. Se você tivesse feito as 8 horas e ido embora com o teu salarinho, tu tinha ganhado aumento porque naquela jogada que tinha um outro emprego.
tu ia sempre ser isso aí, tu ia estar lá no mesmo lugar até hoje. Talvez nem existiria mais, porque hoje é quase sistema que faz tudo, né? Sim. Mas então, assim, essa promoção não é que alguém te deu, você se deu a promoção. É isso que é mais perfeito. Tu não tem ninguém, não é que alguém que construiu, você se construiu. Isso que é importante, por isso que hoje tu tá crescendo desse jeito. Todo mundo, toda hora eu vejo teu nome sendo falado, porque você tá se destacando. É. Ninguém tá colocando, não, é você que tá fazendo tua história. E é isso que é massa, cara. Parabéns, velho. E daí? É. E aí chegou uma outra oportunidade, né? Isso foi 3, 4 meses depois que eu entrei no Grupo ISO. Aí não tinha dado um ano ainda, que foi a segunda evolução. Que aí o Riva chega com uma proposta. Ó, João, nós estamos pensando em abrir um tal de um saque, atendimento ao cliente aí. O que que tu acha? Eu tenho uma dificuldade de dizer não, né? E tenho também uma facilidade em aceitar desafio. Então, quando eu me sinto desafiado, E aí que eu agora? vou, né? E aí começou a história do saque. A gente pega um sistema que não era estruturado, o sistema estava recém sendo lançado no mercado, né? Lá do Nordeste. O Riva diz, ó, esses defeitos eu já encontrei no sistema, mas daí fica a teu caráter de você descobrir, né, qual que é os problemas, e aí vocês vão conversando e alinhando os pontos para deixar isso operacional. Um chip e um celular. E esse aqui é o que você vai usar para atendimento ao cliente. E aí segue a vida do pós-venda, né? Começa ali o pós-venda. E aí a gente vai aprendendo, fui estudando, a gente foi Sim. estruturando aquele sistema lá que virou um sistema operacional e hoje é também grande no mercado, então eu até brinco, né? Ó, tem o Parcela nisso aqui, né? Às vezes tem ainda a oportunidade de conversar com o proprietário lá, o CEO Sim. da empresa, disse, ó, ali eu tenho o dedinho Tem meu meu ali. dedo aí, rapaz. E aí foi crescendo, né? E aí surgiu a oportunidade de ter um pós-venda ativo mesmo. Não ser só aquele receptivo de receber os problemas, né? E resolver naquele momento. Não, a gente ia atrás, né? E aí começa a mudança realmente, botar a cabeça a funcionar como um gestor realmente, né? Que legal. Como Hoje tu um tá líder. aqui. E aí trabalhei acho que uns 2 anos ainda, né? Sozinho, cuidando de 200, 300 usinas, É, né? Bravo, puxado, hein? né? Algumas vezes a gente tem falhas, né? Normal. Mas normal, mas Normal. um dia sim eu descobri. Eu fui num treinamento, acho que foi até ano passado, ano retrasado, que teve, o que a gente foi de consultores de energia, né? E aí teve 2 momentos. Um com a palestrante, que é a Sila Mota, Uhum. e ela disse assim, cara, você tem que se valorizar. Você é fora da curva, porque se você tá aqui buscando conhecimento, você é fora da curva. Uhum. E aí, uma outra oportunidade, no outro treinamento, né, eu vi uma empresa que se destacou pelo pós-venda. E aí eu pensei, né, o cara deve ser muito fera, né? Aí eles apresentaram o setor. Era uma empresa que cuidava de 500 usinas e tinha 10 funcionários. Aí eu parei e disse assim, cara, eu cuido de 200, 300, isso só eu. Maninho, Olha aí. Então, assim, tu começa a perceber valor e que tu realmente conseguiu crescer. Porque Uhum. tu tá naquela rotina, correndo, sabe? E tu não. Quando tu sai fora, né? Tu consegue se enxergar, né? E aí, daí eu chamei o Riva e disse, ó, Riva, vamos estruturar algo legal aqui. O Riva já tinha isso desenhado, sempre tem o projeto já feito pela metade, né? O cara, ele é Fora do assim, normal. fora da curva. E aí a gente começa o pós-venda realmente ativo, né? E hoje a gente tá com um setor aí dentro da empresa, né? Muito que legal. vai Muito. ser uma coisa que a gente vai fortalecer cada vez mais, né, João? Inclusive agora surgindo novas oportunidades, né? Por quê? Porque realmente a gente precisa de pessoa competente para atender uma demanda comercial que precisa desse Exato. contato com o cliente de uma forma realmente eficiente, né? De alguém que entenda do negócio. E aí a gente vai reestruturando, reorganizando, Um vai surgindo saque, oportunidade para outras pessoas. um saque que, na verdade, não é um saque para resolver problema. Resolve o problema e já vende produto. Exatamente. Porque muito cliente liga, tá produzindo pouco. Pô, não é que tá produzindo pouco, tá produzindo certo. Você tá com um Aumentou o consumo consumo. maior. Vamos botar mais placa. Exato. E aí, 90% dos casos é isso, né, João? 90%. E aí, pegar esse pedido e passar pro vendedor é triste, né, cara? Tá louco. Ah, mas eu vendi bastante coisa aí nesse projeto. É. Ó, desde que nasceu o pós-venda, eu acho que uns 2 anos pra frente, 100% das vendas aconteceram por mim, né? Olha aí. E comissão, Então, a comissão. essa parte Não é é brava. venda, não é venda. Não tá setor de É. venda. Não, a gente teve depois uma Teve ajuste, sim. não, coitado. Essa empresa é O muito. Riva sempre falava, João, calma o teu coração, vai vir tudo retroativo isso aí. E veio, né? Isso É que aí aquilo, né? A gente é combinado. é isso, faz acontecer, porque realmente nem tudo tá pronto, né? A gente não Não. tinha uma política pra alguém estivesse vendendo isso. E aí eu gostei da coisa de desenvolver realmente, de acreditar naquele negócio e aí a gente passa. O setor elétrico é Sim. uma loucura, né? É. Todo ano é com uma Não. novidade diferente, monstra que Todo engorda. ano, todo dia, eu É. acredito. É.
Mas assim, o ano, meu Deus do céu, O ano é passado loucura. foi São um ano difícil, Temos que né? fazer um dia um podcast, vamos falando dos desafios dos últimos anos, né? Meu Da Deus. Celesc. Na verdade, foi uma renovação. Quem entrou agora no setor não vai perceber, né? Mas É. quem já estava é um recomeço. Uhum. Totalmente um recomeço. E aí surge a Minerando Sol Meu Deus do céu. nessa dificuldade, né? Essa aí Cara, foi de tirar os cabelos, né, João? Tá, mas isso tem que ser um assunto num podcast, porque assim, tenho certeza que tem que ser um podcast aula. Porque tem muito cara no sistema, no ramo da energia solar, que hoje tá apavorado, não sabe mais o que fazer. É. Então, assim, eu acho que isso poderia realmente a gente marcar, fazer uma aula mesmo com o João, porque tu tem muito conhecimento, cara. É. E você levou a carga junto com ela, com o meu irmão, claro. Mas você levou essa carga esse ano aí, então você tem uma experiência grande para ajudar Mas quem na é do solução ramo de também. cliente, eu não me envolvi. Acho que pouquíssimos casos que eu me envolvi de falar com o cliente, né? E Foi agora realmente você. e os últimos dias, né, a gente tem ouvido muito elogio de você que você pegou pepinos graves, problemas graves, olhando o ramo, na parte do cliente, assim, né? E todos eles você resolveu, cara. eu acho que isso foi muito assim da construção, porque uma coisa que eu sempre aprendi, né? A gente tá aqui, basicamente a gente vê a dificuldade e a gente tenta resolver. Mas só que quando você olha do campo de visão do cliente, é diferente. É diferente. E eu sempre busquei, a gente sempre fala, né? A gente vai fazer entrevista, tu entrevista 50 pessoas vão falar da tal da empatia. Mas nem sabe o que é empatia. É verdade. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito transparente e quando eu fui conversar com os clientes, apesar, né? Porque grande parte é aquele monstro que ele constrói na cabeça. Uhum. Porque ele acha que tá sendo enganado e alguém, né, Tá passando a tá perna. passando a perna nele. Mas só que, na verdade, às vezes é mais simples do que parece, Uhum. né? 99% das vezes. É uma conversa que resolve. É que assim, ó, o cliente não tem o conhecimento, nem a obrigação dele ter. Então ele não sabe, a geração isso, a geração aquilo, é papel nosso, né? A gente tava falando esses dias, alguém me falou do cliente, falei, gente, o cliente fez isso. E E qual não que é a tá errado. obrigação dele de saber? Ele não tá errado. Eu que estou dizendo que sou técnico, eu que estou dizendo que sou É especialista, tua é responsabilidade. minha responsabilidade passar. Tua responsabilidade. Então, assim, eu sempre busquei realmente me colocar no lugar do cliente. E, assim, é aquela história. A gente tem que ter aquele costa dura que Sim. fala. Porque, assim, Casca grossa, né, cara? a gente vai chegar pro cliente, ele vai desabafar. É. Tu tem que aguentar aquele desabafo. Beleza. É Tudo ele que certo paga agora? a conta. E é isso uma coisa que eu vejo, João, assim, é aquilo que vai configurando um líder, Uhum. né? Porque se todo problema você vai para alguém resolver, tu já tem uma característica que não é de liderança, né? Então, realmente, assim, quando você assume a bronca, não que você vai lá e vai fazer as coisas sozinho, sem pensar com ninguém, não é nesse sentido. Não é um louco que a gente tá Sim. falando, né? Uma pessoa competente que sabe o que tá fazendo e que assume a responsabilidade. Esse é o papel de um líder, Uhum. né? Exato. O líder realmente é aquela pessoa que compra a bronca e diz, não, deixa que eu resolvo, eu vou fazer isso, eu vou ver, assim que eu pensei, esse é o caminho que a gente vai seguir, tá certo? O que que você pensa disso? Mas ele assume para si, né? Não precisa que alguém vá lá e resolva para ele. Então, acho que isso é uma coisa que desponta, inclusive, né, para nós finalizarmos aqui, né, que já tem uma hora já. Mas no Mastermind que vocês fizeram, vocês falaram muito sobre isso, né? Sim. Sobre você entender quem você é, o papel que você tem. E aí até uma decisão, né? Eu não quero isso para mim, tá tudo bem, né? Ninguém é obrigado. Eu vou deixar de lado e vou seguir minha vida em outro caminho. Mas a partir do momento que eu digo que eu quero e eu sei que é para mim, existe uma carga, né? Uma responsabilidade. Como é que você viu isso lá no Mastermind? Primeiro ponto que o Mastermind construiu como, assim, ideia que fez eu realmente mudar o pensamento que eu tinha, porque assim, a gente acaba, conforme a vida vai acontecendo, a gente vai pegando aqueles monstros que vão criando e guardando, sabe? Escondendo lá no porão da nossa mente e deixa lá. Só que aquilo lá existe ainda. Sim. Existe. Então, assim, o Mastermind ele veio muito para trazer esses monstros à tona para daí a gente conseguir tratar isso. É. Então, assim, muita coisa, desde lá do meu passado, da minha infância, que eu achei que já tinha superado aquilo, na verdade não. E acabava impactando ainda nas minhas decisões. Eu brinco, né, que eu tenho um grande problema de dizer não. Por quê? Porque eu vejo que lá atrás, assim, querendo ou não, meu pai era um pai autoritário, minha mãe é uma mãe muito autoritária, né? E aí para mim agradar sempre eles, eu sempre acabava dizendo sim, independente da minha vontade ou não. E aí eu sempre me achei uma pessoa que acabava influenciando os outros. Só que depois tu para analisar, não, eu fui muito influenciado. É. E aí isso me ajudou a me perceber, sabe? Uhum. Que legal, cara.
o Mastermind e o conceito é a união de mentes, né? Uhum. Então, assim, se você é uma mente que você basicamente segue sempre a ideia dos outros, você não vai agregar nada. Tu nunca vai ser. Isso é verdade. Agora, a partir do momento que você se enxerga, e você se coloca no teu lugar que você tem direito ali, porque Hum. todo mundo é capaz, todo mundo tem as mesmas condições Com que nós. certeza, cara. A gente vê pessoas aí com problemas gravíssimos, um cara faltando uma perna, duas pernas, e às vezes se destacando, Uhum. e tem muito menos do que a gente que é perfeito. É. Então, assim, a gente precisa realmente se colocar no lugar que a gente é capaz, que a gente consegue, mas também trabalhar para que isso aconteça. Não adianta, né, ficar na zona de conforto. Então, hoje, quem que o João está se tornando pra gente finalizar? Cara, hoje o João. Tô gostando desse João aí. Tô Eu gosto orgulhosa Não, desse desse cara. cara. João. Que legal. Até o podcast aqui, cara. Se eu te falar que lá na minha infância e juventude, eu era um cara que passava mal de falar na frente dos outros. Eu passava mal, de assim, ficar preto assim, e quase desmaiar. E hoje, né, claro, com essa conquista, né, que a gente começou, falou no início, né, de me tornar pastor, eu já ministrei aí, né, por muita gente. Hoje, falando numa liderança, né, apresentando Eu vi um que o treinamento do ano treinamento, passado foi excelente, cara. falar de frente para a câmera aí, né, a gente tá aí falando quantas pessoas vão assistir isso aqui. É, É. Então, assim, cara, que desenvolvimento, sabe? sim. Que orgulho de ser João. Então, Cara, que assim, bom ouvir isso, cara. é algo que dá uma satisfação enorme, né? E mostra novamente que eu tô no caminho certo. Cara, isso é sucesso, João. É. Isso é sucesso, cara. É você se enxergar com o valor que tu tá se enxergando. Você pode conquistar o mundo em dinheiro. Quanta gente rica que tem que hoje te tira a vida. É. Quanta gente famosa que tem nesse mundo que se suicidou. Ou se entregou para as drogas e para acabar com a vida. Porque não conseguiu ver o valor nela mesma, cara. Então não é o valor que você tem, cara. Eu falo sempre pra galera, eu me amo, velho. Se eu não me amar, quem que vai me amar? É, Essa que é a verdade. poucos, né? Então, e olha que uma dificuldade de você olhar no espelho e dizer que você é o cara. É incrível, faz esse teste pra você. Rapaz, é brabo. Tu tem vergonha de falar isso, porque muitas vezes você não se considera aquilo. E você é aquilo, acabou de falar, cara, o que Deus deu pra gente, irmão. Então, assim, fiquei tão feliz de ouvir esse final, cara. Muito bom. Você amar o João que tá se tornando. E isso aí não tem fim, cara. Isso aí cresce, 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 cresce muito. E aí os desafios vêm, a gente tem, né, muito desafio pela frente, mas isso é legal, porque agora você encara tudo com uma perspectiva totalmente diferente, sabe? Isso mesmo. Você não olha, eu tenho uma dificuldade enorme agora que eu tenho que enfrentar. Meu Deus, e vai se lamentando pra Mas casa no final das 8 horas. Não, tu diz assim, cara, olha só o desafio que eu vou resolver, entendeu? Uhum. Tu começa a mudar o Ter teu prazer, pensamento. quanto maior o problema, mais prazeroso Não, parece de e é aquilo que resolver. eu sempre brinco. O problema é grande, não tem ninguém pra resolver, manda pra mim que eu resolvo, tá tudo certo. Cara, exatamente. É a autoconfiança, né? É, Porque, e assim, primeiro é a autoconfiança de fato, né? Mas também tem a outra perninha que segura isso, que é você realmente saber assim, tem o poder de mudar o que é, aconteceu, porque a gente sofre muito querendo mudar o que aconteceu, não muda mais. o único ponto que eu acho muito importante é a gente não deixar a confiança virar uma prepotência, né? É. Então, Isso. assim, Parar de estudar, parar de buscar, Não. parar de aprender. Não, eu já sou o cara. Meu Não. filho, como tu falou, na área da energia, hoje é uma regra, mas não é mais nada. E como líder, né? É. Como líder, eu vejo assim, eu tava falando pra Joyce, falando pro pessoal esses dias, o líder é para servir. Então, se eu não estou ajudando as pessoas a crescer, a se desenvolver, eu não sou um líder Não de é um líder. verdade, né? Exatamente. Então, eu posso ser bom, realmente, um excelente profissional, um excelente técnico, mas o que eu faço tá agregando na vida dos outros? E se não agrega na vida de ninguém, tu não perde o sentido, né? Muito legal o Isso que o tá- Maninho falou de manhã na reunião, né? Você líder não é que você tem que aparecer. Uhum. É o seu liderado que tem que aparecer. E é pesado isso, cara. Aconteceu algo bom. Você passar para outra pessoa é difícil. E é um hábito, né? Você É. precisa começar, Uhum. porque nada é fácil. Né, a construção de um caráter, a construção de um líder, vamos pensar, a estrutura de um líder não é fácil. Ela precisa realmente, assim, você ir colocando o teu ego para baixo e sabendo, a partir desse momento, eu preciso fazer com que aquela equipe, que aqueles soldados vão para frente, que eles vão para a luta, que eles conquistem os sonhos deles. Se os outros não conquistaram os sonhos deles, também ninguém vai conquistar nada, né? Se a vitória veio, foi deles. É. Se o problema veio,
é meu. É isso. É, E uma é coisa assim que a gente tem sempre, né, como padrão de vida mesmo, que aqui no grupo a gente seja a plataforma, Uhum. sabe? Eu desejo realmente assim que o João fique muitos anos com a gente, né? E que se Deus abençoar, a gente vai crescendo, sempre vai surgir novas oportunidades e partnership que vai vir. Tem tanta coisa boa para acontecer. A gente precisa de pessoas Boa. com esse caráter mesmo que você tem, né? E claro, Forjado. você já viu, né, que a gente nunca vai ser como o Nil fala, né? Não vou ser guarda-chuva segurando ninguém. Então, o que você cresça aqui dentro, sabe, João? Que Deus abençoe isso, mas a gente sabe que, não havendo espaço ou alguma coisa surgindo, você é um cara que voa sozinho, porque você tem conquistado o teu lugar e tem provado para todo mundo, né? E para você mesmo, o quanto você é competente, o quanto você é capaz aí. é isso aí. Uma pessoa sem sonhos tá morta, né? É. Então, objetivos, a gente precisa pensar no amanhã. Se a gente não tem uma meta para amanhã, não tem uma razão de tu viver, né? E principalmente, você tem que saber de onde você veio, você tem que saber de onde você Não saiu. esquecer. Nunca esquecer. Eu Como é que é a tenho oração lá? ah, A oração que tu fez? Sim. que se Deus mudasse minha vida naquele momento, eu serviria a Ele por toda a minha vida. E é esse é o teu ponto lá. Esse é o meu, Destaca. é minha estaca. E tem algo que eu até brinco, tem um meme de Majin Buu aqui, quem gosta dos animes, né? Essa tatuagem eu fiz num momento assim que eu tava muito chapado. Mas assim, eu nem lembro direito como é que eu fiz. E aí até o pessoal pergunta, mas por que tu não esconde tira. isso aí, não tira, né? Mas toda vez que, assim, o momento tá difícil, eu olho assim, não. Eu já Não, tive um momento muito pior. Não tá Então, tão escuro. é. Então, assim, a gente sempre tem que acreditar que algo vai vir, que a gente tem um Deus aí, né? Um Criador que rege, né? Todas Esse as mundo. E a gente olha, por exemplo, um exemplo muito grande que é a vida de Jó, né? Olha aquele cara passou. É. Mas E- lá no final o sol nasceu e tudo tá certo, né? Então assim, a gente tem que acreditar num dia de amanhã. O mundo tá perdido, a gente vê aí as notícias, cada dia, né, pior. Mas assim, a gente tem que acreditar num dia e o próximo. melhor de Deus não é coisas boas aqui somente, né? É, O melhor de Deus é ele tratar com quem tá lá dentro. É, se tu Se pedir o ele melhor for de Deus, voltando, Deus dá o seu melhor pra mim. Filho, você aguenta aí, porque o então. melhor dele não é as coisas naturais. O melhor dele é quem você se tornou. É É. quem a gente tá se tornando. Esse é o melhor de Deus, né? e Deus trata na dificuldade. É. A gente não vê o povo indo pro deserto e vivendo bem, não. O Não. povo foi pro deserto para sofrer, mas naquele sofrimento eles chegaram na Terra Prometida, né? É. Então é assim, a gente tem momentos de altos e baixos, né? Mas os momentos lá embaixo servem pra gente chegar mais pra cima ainda. Tem aquele louvor lá, como é que canta na igreja? Não vou reclamar. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer as minhas mãos e adorar. Mas pra cantar tem um outro momento. Não pra cantar, mas eu digo que esse é um louvor que marca, né? Marca. Porque a gente precisa, assim como ter o M ali, né? Uhum. Uhum. É uma coisa que você realmente precisa ter alguma estaca, né? Firma alguma coisa, né? Alguma coisa que seja a tua Te estaca marca, durante te a lembra. dificuldade. Não, eu já passei por isso e isso não me vence nunca. E esse foi o episódio com o nosso amigo João. Muito João, obrigada, que João. legal. Parabéns pela sua história, parabéns pela sua vida. Com certeza vai inspirar pessoas. É. Que Deus te abençoe muito a família também. Amém. E um dia Muito vai ter que a obrigado. Eduarda contando história. É. Até Então, mais, até o primeira episódio. série finalizada. Primeiro episódio da série. Primeiro episódio da série finalizada. Tem que ensinar ela a todo momento. Ah, gente, esqueça. Então Até tá, mais, falou. povo. Tchau.